Pessoal, então boa noite. Já estamos em gravação aqui da nossa aula de hoje. E antes da gente começar efetivamente o assunto de hoje, que na verdade nós vamos continuar, né, o assunto de semana passada, que a gente não finalizou, sobre promoção na saúde, eu quero organizar com vocês o seguinte: olha só, eu preciso que vocês terminem de formar os grupos de saúde na escola e na comunidade, certo? Eu vou mandar de novo aqui o link da planilha para vocês. Acho que eu acabei de fechar, deixa eu abrir de novo aqui. Houveram matrículas no período de vagas remanescentes, então a gente vai ter um grupo um pouquinho maior, com 9 pessoas. Vou mandar o link para vocês mais uma vez aqui no chat, tá? Olha só. Preciso que vocês terminem de organizar os grupos até sexta-feira, beleza? E vamos combinar o seguinte, gente, só para a gente facilitar a nossa comunicação. Ninguém é obrigado a participar dos trabalhos em grupo, tá? Mas eu não vou receber trabalhos individuais. Então, se você não conseguir se organizar para estar num grupo, me manda uma mensagem falando, professor, não vou fazer trabalho em grupo, mas eu acho que não tem motivo para isso. Dá para todo mundo se organizar, né? Falem com os colegas lá no AVA, dá para saber pelo link aí da planilha, todo mundo que já tem grupo, que não tem, para se organizarem, para fazerem grupos. Então, eu vou só falar aqui quem eu identifiquei que não tem grupo ainda, para ficar mais fácil vocês entrarem em contato, certo? Pode falar, David. Não, professor, eu só estiquei a mão para falar que eu sou um dos que estou sem grupo. Isso, mas não é só você não, é uma galera aqui. Então, olha só, quem ainda está sem grupo lá na planilha, tá, gente? Porque às vezes vocês têm o grupo formado já e só não colocaram lá, e daí eu não tenho como saber quem tá, quem não tá. Então, ó, Adriana, Aline, Clara, Débora, David, Gisele, José Clênis, Joyce Matias, Luiz Romário, Luiz Eduardo, Pedro, Thaís e Valber. Pode falar, Adriana. Eu estou no grupo, professor, já. Eu acho que não está na planilha ainda. Ah, tá sim, Ainda na beleza. planilha. Acabei de identificar aqui você. Beleza. Professor, o meu caso é o mesmo, né? Já tem um grupo formado, só que falta colocá-lo na planilha. Inclusive o Hoje, David também faz parte desse grupo. beleza. Então, Pedro tem. Beleza, obrigado, Bárbara. Hoje, então, é o seguinte, se já tem grupo formado, eu preciso que vocês preencham lá. Para não acontecer depois de ter algum problema de comunicação de vocês, eu não saber e não conseguir mediar, tá? Então, se organizem para preencher lá os grupos. Quem está sem grupo ainda, então, por favor, consulta lá a planilha, se coloquem lá, tá? E recebo muito bem, principalmente o pessoal que chegou nas vagas remanescentes, né? O David, o José, aqui, que é de Arapiraca, para que eles possam participar das atividades, tá bom? Quer falar, José? Sim, professor. O pessoal tem um grupo da turma do WhatsApp, e aí o pessoal me acolheu muito bem, e aí vai ficar fácil de encontrar o grupo agora com a planilha e tal. Então, logo vou estar adicionando aí. O pessoal é topzera. Tá tranquilo. Beleza, mas ó, se liguem que de acordo com o nosso calendário, por exemplo, semana que vem a gente já teria um painel de discussão, né? Então eu já espero que os grupos estejam trabalhando nos argumentos para o painel de discussão, tá? Na verdade, vocês vão dar uma sortezinha, né? Que esse painel vai ser jogado uma semana para frente por conta dessa quebra de conteúdo que teve de semana passada para essa. Então a gente vai postergar uma semana no calendário, mas não vamos perder conteúdo. Vamos encaixar tudo tranquilamente. Então a gente acaba postergando o painel de discussão, que seria no dia 12 para o dia. Deixa eu ver. Hoje, dia 5, que a gente falaria de epidemiologia. Isso, do dia 12 para o dia 19. Professor, o painel de discussão não é de PI? Não, o painel de discussão é aqui. Depois você dê uma olhadinha lá no plano da disciplina, o Caio, painel de discussão, impactos da Covid na educação mundial. Ah, tá. Tá? É aqui mesmo. Porque seriam os seminários, né, de saúde na escola e na comunidade, só que vão funcionar no formato de painéis de discussão, tá? Tranquilos, pessoal? Ok, tranquilo. Então, massa. Vou projetar aqui nossa aula.
Então, nós estávamos, semana passada, discutindo a respeito de promoção na saúde, né? A gente falou um pouquinho do conceito de saúde e doença nas primeiras aulas de saúde na escola e na comunidade. E semana passada nós passamos a discutir, então, como seria feita a promoção dessa saúde. A gente chegou num contexto do que seria saúde, mais ou menos, né? Apesar da gente saber que é um conceito bastante escorregadio. E estávamos falando um pouquinho semana passada sobre promoção de saúde. Então, só para a gente retomar, eu queria que vocês compartilhassem comigo o que ficou de semana passada para vocês até esse momento sobre o que é promoção da saúde, em que consiste isso, como que ela está ligada ao conceito de saúde que a gente desenvolveu. O que vocês lembram? O que ficou para vocês? Boa noite, professor. Boa noite, Romário. Bom, professor, eu acredito que a promoção da saúde ela se baseia basicamente em estratégias e ideias que visam incentivar tanto a população quanto pessoas especializadas na promoção especificamente da saúde a, como é que eu posso dizer, a começar a entender e gostar de cuidar da sua saúde. Ou seja, não é só você cuidar da saúde das pessoas, é você fazer elas entenderem que é importante cuidar da sua saúde. Entendeu? Acho que é basicamente por aí. Massa. Quem mais contribui mais um pouquinho para desenvolver esse raciocínio do Romário aí? Professor, seria meio que uma aproximação, né? Aproximar a sociedade e trazer com que desmistificar, principalmente isso, desmistificar alguns medos e anseios e propor esse conhecimento, essa divulgação, mas dessa aproximação, seria isso. Para mim, seria essa aproximação da sociedade com o meio que tanto precisa. Massa. Então, o José já desenvolveu um pouquinho mais. Quem ajuda a gente mais um pouco? É conscientizar, né, a população, a comunidade, né, a querer se cuidar, né? Essa fala da Juliette, gente, traz um assunto muito importante para mim, que a gente sempre tem que, acho que, construir e trabalhar muito bem na nossa função de educadores, né, e de transformadores da sociedade. A gente trabalha muito no senso da conscientização, porque é uma forma simples da gente entender como a gente trabalha os assuntos, principalmente esses assuntos que precisam ter um impacto no outro, né? Então a gente se coloca nessa posição, que é uma posição muito difícil, eu acho, de ser uma pessoa com o papel de conscientizar a outra. E Caiane já adicionou aí no chat, né? A gente não conscientiza ninguém, e é uma coisa muito doida a gente falar sobre isso, porque a gente sempre reflete que o papel da educação é transformar, né? Apesar de tudo, a gente tem que lembrar sempre que a gente não consegue abrir a cabeça de ninguém e dizer, olha, você precisa pensar dessa forma. Não seria nem bom, né, que a gente conseguisse fazer isso, porque a gente poderia ter efeitos muito sérios aí na sociedade. Se sem conseguir fazer isso o povo já acredita que a Terra é plana, né? Imagina se a gente conseguisse abrir a cabeça do povo e falar que a Terra é plana. Então, nós precisamos trabalhar em estratégias de sensibilização. E eu acho importante frisar a palavra, porque eu não sei se vocês percebem como a dinâmica é diferente, né? Porque quando a gente fala de conscientizar alguém, a gente se coloca numa posição de superioridade, mesmo que seja de informação, né? Não que seja uma superioridade, assim, agressiva, mas de qualquer forma a gente já está olhando a partir de um patamar, de uma referência, e a gente fica no patamar do ensino vertical, ou seja, eu sei o que é melhor e eu ensino o que é melhor. Quando a gente fala sobre sensibilizar, o mecanismo é muito mais uma troca de saberes, é uma construção de experiências, então a gente acaba horizontalizando o processo, e aí de ensino-aprendizagem, ou de transformação de informações, né, que é qualquer que a gente queira fazer. Pode falar, David. Sim, não, no caso, professor, a sensibilização,
é quando a gente, eu acho, né? Eu penso desse jeito, que é quando a gente tenta colocar argumentos, né? Bons argumentos para a pessoa, para aí ela abrir a mente, né? E ver que ela não fica só fechada naquilo. Ela vê os argumentos, a gente tenta jogar o mais prático, o mais fácil possível, para que ela veja que tem outras possibilidades. Aí sim, ela pode ter como é que eu posso dizer, uma sensibilidade maior e possa vir a mudar o seu jeito de pensar. Isso. Pode falar, Zé. Então, eu vejo que é o seguinte, isso de conscientizar seria que trazer o conhecimento para a pessoa, porque muitas vezes ocorre que o indivíduo não escolhe, não tem o seu poder de escolha, justamente porque falta o conhecimento. Então, a ação de conscientizar não é exigir, mas sim mostrar caminhos. E aí o indivíduo tem a opção de escolher. Se ele vai ou não optar, aí já é de cada um. Mas você trazendo o conhecimento da saúde, de como seria mais fácil ter uma vida melhor naquele caminho, tudo bem. Você conscientizou, você passou a informação, você deixou a pessoa ciente do que os problemas que ela pode ter e as soluções. E aí seria opcional, você não pode forçar. Até porque essa ideia de forçar alguém a algo, tanto para positivo, como também pode ser para negativo. Então, não adianta. Mas essa é a minha visão de conscientizar. É de trazer o conhecimento para a sociedade, para que ela tenha ciência do caminho melhor a ser seguido, para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Antes de responder, vou passar para a Juliette. Então, o José falou tudo que eu não consegui me expressar, né? Porque, assim, eu trabalho na estratégia saúde da família aqui no meu povoado, em Alagoinha. Sou técnica de enfermagem aqui. E, assim, conheço a realidade de todos, assim, e o modo de conscientizar que quis falar foi isso mesmo, abrir horizonte, mostrar caminhos para as pessoas que geralmente, né, não sabem como se cuidar, entendeu? Não sabem que tomar um antihipertensivo, né, pode salvar sua vida, entendeu? A gente tenta orientar nessa forma. Isso que eu quis, assim, me expressar, falar. Mas eu acho que é justamente nesse ponto que a gente está discutindo, gente, a importância da semântica da coisa. Porque, nesse ponto, conscientizar não é só trazer para a consciência, né? Assim, trazer para esse nível onde está a nossa cognição o tempo todo, eu entendo, pensando nos processos pedagógicos, né? Porque isso que José e Juliette falaram, para mim, é educar. É você conseguir trazer a pessoa para esse plano de reflexão e, a partir daí, gerar tomadas de decisão ou não. Só que isso é muito diferente de fazer com que a pessoa efetivamente reflita sobre aquilo e decida mudar de atos ou não. Que é o que a gente faz. A gente estava falando sobre isso lá no conceito de saúde. Por que a gente tem que fazer campanha contra a dengue todo ano? Porque se fosse simplesmente isso, né, de levar o conhecimento, a gente não precisava mais disso. Que já fez uma vez, já fez duas, todo mundo já sabe, tem que tirar os depósitos com água e tudo mais. Então, mais do que passar a informação, nós precisamos sensibilizar as pessoas. E aí acho que parte muito pelo ponto que Juliette estava falando, de explicar que isso pode ser o seu caminho, né, entre a vida e a morte. Então, é além do simples passamento de informações, né? A gente tem que dar um passo além de sermos reprodutores da informação técnica. E a questão da saúde na escola e na comunidade, ela vai acabar perpassando muito por esse fato, principalmente quando a gente pensa aí que o que a Karine está trazendo, né? Entendi que a promoção da saúde são estratégias preventivas voltadas para a população de forma a induzir hábitos saudáveis, estratégias como programas de saúde, justamente para que a gente não foque na saúde só como ausência de doença, que seria muito mais uma visão de prevenção, efetivamente, né? De prevenção da doença, como se a saúde fosse só não estar doente. Então, a gente acaba crescendo de um paradigma que é um paradigma assistencialista, que é aquele, a pessoa ficou doente, eu vou dar o paliativo para ela até que ela melhore, para um paradigma de prevenção, ou seja, nós vamos evitar que as pessoas fiquem doentes, para o paradigma de promoção da saúde, levando em consideração que eu não estou considerando sua saúde fisiológica, nem sua saúde mental, mas também o estado social no qual aquele indivíduo se encontra. Então, quando a gente pensa em promoção da saúde no Brasil, automaticamente, né, nós vamos estar falando do SUS.
e observando a promoção da saúde como um paradigma de cuidado. Então, a gente vai ultrapassar, né, só essa questão da proposição dos programas, mas pensar na prevenção da saúde como uma ferramenta política de cuidado com a população. Levando em conta que nós vamos ter alguns elementos-chave para essa promoção da saúde, né? Eles são propostos pela OMS em 2016. Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma articulação entre diferentes níveis de governo, entre diferentes níveis de compreensões da sociedade e entre diferentes órgãos, né? Então, é necessário que exista programação governamental, porque, por exemplo, não adianta nada o governo federal ter algum programa de saúde, repassar dinheiro para o município e esse dinheiro ser mal utilizado, né? Então, a gente precisa ter articulação entre os níveis de governo. É necessário que se tenha educação em saúde, e a gente está vivendo isso nesse momento, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa a respeito de vacina, para mim seria natural que todo mundo soubesse como uma vacina funciona e que todo mundo quisesse vacinar frente a uma doença, né? Já que a gente entende que a vacina é uma coisa boa. Mas não é bem assim que está funcionando, né? A gente vê inúmeras pessoas negando a ação da vacina, negando a ciência, dizendo que vacina não funciona, que, inclusive, não só no Brasil, né? Tem crescido muito no mundo os grupos anti-vacina. Vocês já ouviram falar desse movimento? Ele se chama muitas vezes nos Estados Unidos de anti-vaxxers, com 2x. Já ouviram falar disso? Pode falar, Zé. Sim, e impressionante como um país tão desenvolvido como o Japão também é um desses polos de negacionista, né? A gente vê isso e eu fico... Não só a América do Sul que está sofrendo com esses grupos, mas como esse outro país que eu mesmo me impressionei quando eu soube de alguns noticiários de lá. E eles estão sofrendo também muito com isso. Não, assim, e não somente a América do Sul, mas, na verdade, grandes polos de desenvolvimento, os próprios Estados Unidos, né? Tem grupos muito grandes de pessoas que dizem que vacina causa autismo, que vacinas causam desbalanço na saúde. Não sei se vocês chegaram a ver essa semana, assim, para mim foi até uma piada, as pessoas falando que quem se vacinou tá ficando magnetizado e grudava o celular nas pessoas. Vocês chegaram a ver esses vídeos? Sim, sempre passa, professor. Grupos de WhatsApp de família, a gente sempre vê, e aí tem que, assim, como representante da ciência, cada um de nós aqui, meio que me sinto obrigado de que guardar um tempinho para todas as pessoas do grupo, fazer aquela explicação de passo a passo, como funciona, porque se não for assim, com calma, e tentando entender o outro lado, como chegou a pensar desse jeito, a gente só vai criar atrito e nunca vai conseguir passar o conhecimento. Então, essa de reservar um pouquinho de tempo e explicar passo a passo, devagar, como funciona, para se ter uma noção de que como aquilo é uma informação tão errada. Estão vendo a diferença de sensibilização e conscientização, gente, na prática? Que não basta levar a informação, né? A gente tem que conseguir trazer a pessoa para reflexão. Pode falar, Juliette. Sim, professor, eu vi esses vídeos, e inclusive aqui não só aqui na minha comunidade, mas em outras, estavam falando que a vacina daqui a 2 anos iriam matar eles. Muitas pessoas chegaram no postinho de saúde aqui dizendo isso, pessoas que tiveram até pico de hipertensão por conta disso, de estarem falando, colocando na cabeça dela que daqui a 2 anos essa vacina mataria a todos. E é interessante porque, assim, quando eu falo para vocês, tem pessoas que negam a vacina. Vocês já imaginam na cabeça de vocês quem são essas pessoas? Assim, quem são os grupos que negam vacina? Vocês imaginam um perfil de pessoa? Pode falar, David. Eu acho que essas pessoas são as que pensam, que sabem do assunto muito bem, porque geralmente essas pessoas, elas têm ideias próprias, né? Têm as suas ideias, têm suas convicções, e com isso eles pensam que tem a verdade em si, né? Da ciência. Acha que eles que estão certos e tem a palavra dele é a única. Quando a gente tenta dialogar ou argumentar, essas pessoas, eu digo porque eu conheço algumas, né? Essas pessoas elas ficam até chateadas. Acredito que aqui, pessoal, pelo que eu vejo, né, tem uma parte que é muito pela questão política, a gente sabe que tem um lado político que é visivelmente negacionista, e, enfim. E outra parte
Eu vejo essa tendência não só para vacina, mas uma galera que gosta da teoria da conspiração, tá ligado? De tipo de querer criar situações. Eu já vi história de que tinha um chip na vacina, enfim. Eu acho que pelo menos eu vejo esses principais polos. Uma parte que gosta dessa teoria da conspiração, que acha que a vacina tem isso, tem aquilo outro, e outra parte que é a questão política, que a gente sabe que vai defender o que o homem lá defendeu, né? E é interessante vocês... Pode falar, Joyce. Só complementando, professor, também a questão assim, tem a conspiração, que ajuda muito, e pessoas assim que não são bem informadas, né, que não têm acesso à internet para fazer pesquisa, para olhar jornal, essas coisas assim, então fica a aderir do pensamento das outras pessoas e pega para si aquilo de dizer que a vacina ela não é eficaz, que ela tem as suas contraindicações e que ela pode até causar a morte. Então, assim, a questão de informações de muitas pessoas, assim, vizinhos, parentes que têm um conhecimento maior, que dizem que tem, também isso daí influencia, na minha opinião. Pode falar, Juliette. Então, eu só quero falar que eu concordo com a Joyce, que a maioria das pessoas, algumas que eu vejo são assim, né? Não tem, assim, um certo conhecimento sobre o assunto, são um pouco leigas e, infelizmente, assim, caem no conto de quem quiser falar o que quer para elas, entendeu? Olha. Eu acho muito interessante a gente discutir sobre isso, gente, porque, vejam, aqui nos perfis que a gente traça, vocês vão nos dois opostos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a gente começa falando de pessoas que têm muita informação, interpretam de uma forma e acham que estão corretas, de pessoas que não têm informação e não sabem buscar por essa informação sozinhas, né? E é interessante a gente pensar o quanto isso é função do professor de ciências e biologia, porque o que eu enxergo como um denominador comum entre todas essas pessoas é que são pessoas que não aprenderam a interpretar dados científicos, que não aprenderam a interpretar uma pesquisa científica, que não aprenderam a interpretar um resultado de um teste clínico, né? E que aí são obrigadas a aí sim se basear nas conclusões dos outros. Então veja a nossa responsabilidade ao construir a educação em saúde. Porque a gente costuma, como a gente tem um conceito de saúde extremamente arraigado, né? No sentido de saúde o corpo está bem, a mente está bem, a gente não ensina, por exemplo, as pessoas a lerem um gráfico pensando em saúde, né? A gente está vendo propagandas frequentes agora, aí, por exemplo, o Brasil agora é o 4º país que mais vacinou, em números absolutos. E o que isso significa na proporção da população? Vacinou muito, vacinou pouco? Então a gente não cria uma educação que seja efetivamente reflexiva, libertadora. Porque enquanto a gente está educando sobre saúde, a gente só explica que tem que lavar a mão e escovar os dentes. Assim, grosso modo, né, gente? Então, promover saúde também é criar uma educação em saúde que faça com que o indivíduo saiba refletir sobre os problemas dele, né? Que saiba refletir, por exemplo, poxa, eu estou ficando estressado ou doente por conta do meu trabalho. Não é só o trabalho, é o sistema que cria o meu trabalho, né? Então a gente tem que ir um pouco além dessa limitação da saúde e fisiologia, né? E principalmente nós temos que pensar em níveis maiores, como a OMS propõe aí, de cidades saudáveis. Então, nós temos que repensar a organização do nosso próprio espaço, que nós temos cidades que sejam acessíveis, cidades que ofereçam oportunidades, cidades que ofereçam lazer, cidades que ofereçam saúde no sentido de academia ao ar livre, áreas de descanso, parques verdes. Por exemplo, quando eu cheguei a Penedo, né, eu fiquei muito surpreso de não ver basicamente árvores ali no Largo de São Gonçalo, um lugar onde todo mundo vai caminhar e não tem árvore nenhuma, né? E pensando, quem já foi no centro lá sábado de manhã, sabe o calor que fica aquele lugar, né? Que bate sol naquelas pedras, tudo, a gente quase desidrata lá. Fazer uma feira ali é um suplício. Então, a cidade tem que ser pensada para ser saudável, mas não vai ser só isso, não vai ser só esse assunto de
madame, né, que precisa sair, que precisa fazer pilates. É no sentido, como a gente pensa a arquitetura das nossas cidades? Existem espaços para as pessoas ocuparem ou não? Como a gente pensa os sistemas de transporte da nossa cidade? A pessoa que mora mais longe vai conseguir chegar no trabalho dela num tempo hábil para que ela possa descansar na casa dela depois, quando ela voltar, para que ela possa ter contato com a família dela? Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí a gente consegue ver, né, que saúde não é só a saúde em si, que a saúde vai ser um processo que depende de uma série de outras áreas que a gente não naturalmente enxergaria como saúde. Então, se a gente começar a falar, poxa, pensando na organização do Estado brasileiro, né, que o Ministério dos Transportes vai ter a ver com saúde, o Ministério da Infraestrutura vai ter a ver com saúde, o Ministério da Educação vai ter a ver com saúde, a gente começa a abrir o nosso pensamento para o que é uma promoção da saúde efetiva. E Nayeli coloca aqui, né, o mais absurdo é ver pessoas que são referências para propagar informações, como, por exemplo, os médicos, reafirmando e reforçando teorias, o que deixa a população ainda mais imersa em capacidade de questionar a veracidade das mesmas. A gente precisa lembrar o seguinte, gente, não é porque a pessoa é médica que a pessoa é cientista. Assim como não é porque a pessoa fez ciências biológicas que ela é cientista, assim porque, entendem? Então, todo o nosso sistema educacional precisa de reformas, no sentido de transformar a educação num processo efetivamente reflexivo, sabe? Pode falar, Nayeli. Professor, minha afirmação foi referente, porque, assim, querendo ou não, para a nossa população, né, existe uma questão cultural mesmo que, né, que muitas pessoas, às vezes, nem estudaram doutorado e são chamados de doutores, né? Aí, no caso, a população acaba referindo o conhecimento em relação à saúde sempre e acaba atribuindo para os médicos, para o pessoal da saúde. Então, veja assim, pelas redes sociais mesmo, vê no Instagram, vê no TikTok, um suposto médico falando que essa vacina causa isso, causa aquilo, acaba, de certa forma, reafirmando todas essas teorias e as pessoas acabam levando muito mais a sério do que se fosse afirmado por outra pessoa. Aí minha afirmação foi em relação a isso. Não, e eu concordo contigo em gênero, número e grau, Nayeli, mas isso só reforça a nossa necessidade da educação em saúde, né, para a pessoa efetivamente ter capacidade de interpretar aquela informação e para essa pessoa que se forma enquanto médico, efetivamente também ser capaz de pensar sobre isso, né? Porque eu gosto muito, quando eu estou pensando em saúde, né, gente, é muito doido como alguns dos nossos referenciais estão em tudo. Quando eu penso aquela frase clássica, né, do Paulo Freire, que ele diz que toda educação ela tem uma ideologia e resta saber se a sua é inclusiva ou excludente, né? E dessa forma a gente tem que pensar que todo discurso está baseado no interesse, num ponto de vista, numa formação. Então a gente tem que analisar com olhares críticos, né, muito mais aprofundados do que o que a gente está acostumado. E nesse sentido, pensando numa estrutura maior no Brasil, né, a gente tem a implementação da Política Nacional da Promoção de Saúde como uma tentativa de trazer esse viés da promoção da saúde para a estruturação do serviço público no país. Então a gente tem esse documento, desculpa, gente, que é um documento de 2007, tá? Que vai buscar efetivamente estruturar uma política nacional da promoção de saúde que faça com que o país se organize efetivamente para poder trabalhar no SUS, não no aspecto simplesmente de paliativo ou de prevenção, mas no aspecto de promoção de saúde. E nisso vai entrar os programas de saúde na família, os programas de saúde na escola, os programas de saúde voltados para populações minoritárias, né, para negros, mulheres, população LGBTQIA+. Então, o fato é que, apesar de todo esse tempo, a gente não conseguiu implementar efetivamente ainda essa política. Mas quando nós vamos observá-la a fundo, né, a gente vê que ela foi promulgada lá em 2006, e eu falei 2007, né, me desculpem aí, mas é 2006, e ela foca na atenção básica e ela foca nas estratégias promotoras de saúde. Então, a ideia aqui é que toda a população tenha na atenção básica, ou seja, no posto de saúde, a capacidade de receber estratégias promotoras de saúde. É por isso que a gente tenta fazer o acompanhamento tão grande dos hipertensos, que em geral, né, os postinhos de saúde sabem onde moram, quem são, controlam. Então, monitoram sempre a variação da pressão. Se você está numa faixa, você vai lá toda semana. Se você está em outra, você vai de 2 em 2 e assim sucessivamente. E isso vai cascatear para os diabéticos, outras doenças crônicas.
E o interesse aqui é justamente tentar fazer com que essas estratégias promotoras de saúde trabalhem para que o paliativo lá depois tenha que trabalhar menos e, portanto, gastar menos, né? Então, quando a gente olha para o objetivo dessa política, ela traz como objetivo geral o seguinte parágrafo, ó: promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes, sendo modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Então, assim, o objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde diz de maneira muito clara que a saúde é um processo intersetorial. Tá? Então, em vários documentos da saúde, vocês vão encontrar esse termo, que diz que a saúde não se baseia somente na saúde. Não, né, como a Nayeli falou, não são só os médicos, mas são os médicos, os engenheiros, assistentes sociais, enfermeiros, professores, todos trabalhando nas estratégias promotoras de saúde. E observem aí, gente, algumas coisas são colocadas, né? Condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Vocês consideram que nós temos promovido saúde no nosso país? E não estou falando de agora não, tá? A gente pode, eu sei que em 2006 vocês estavam nas fraldas ainda, mas vamos pensar, desde 2006 para cá, não tô dizendo nada a respeito assim, específico deste governo, vamos pensar num tempo um pouquinho maior, tá? A gente tem promovido saúde no país? Pode falar, Zé. Eu não lembro de outra grande campanha daquela combate às drogas recente. Não teve mais, sabe? Não vejo nem posição federal e aqui em Alagoas também estadual. Não vejo grandes campanhas. Esse apoio à saúde tá muito nebuloso e é de muito tempo, sabe? Não é só desse governo atual. Desses condicionantes e determinantes aí, o que vocês acham que hoje a gente tem mais dificuldade, né, de estar, vamos dizer assim, entre aspas, saudável, né, no modo de viver, nas condições de trabalho, habitação, ambiente? O que vocês acham que tem colaborado mais para a gente não conseguir promover saúde? Acredito que as duas últimas, tanto a cultura quanto o acesso a bens. Acredito que sim. Pelo menos na nossa região. Quem mais contribui aí? Professor? Eu concordo. Desculpa, Luiz. Pode falar, Valquíria, pode falar. Eu concordo com o Romário, né? Acessar bens e serviços essenciais. Quando a gente chega no PSF, tem todo, pelo menos aqui, tem uma tabelinha, um cartaz informando quais os serviços que o PSF ele oferece. Porque aí tem muita gente que chega no PSF com outros problemas e o PSF não é para tratar daquilo no PSF, e sim em outro local. E aí, quando você chega na UPA, você vê também algumas informações dizendo que aquilo é para ser tratado no PSF. E aí você volta para o PSF e não é tratado em nenhum canto. E aí você acaba não tendo acesso a esses serviços, que é para você ter, mas você não tem. Quando você chega na UPA, a única coisa que você toma é bezetacil. Para todo problema que você tem, você toma bezetacil, né? Ou vai para o soro. Na verdade, tudo que você tem é sempre assim. E aí você chega com coisas que é para ser atendido lá, e aí não tem. E aí você vai ter que ir para um médico particular para fazer todo um tratamento particular. E quando você não tem? Aí você se recorre à farmácia. Chega na farmácia, pede remédio e acaba se tratando através dos remédios. E aí as pessoas acabam não tendo o acesso que é para ter. Chega num canto e manda para outro. Aí do outro já vai para outro canto. Só antes do Luiz falar, a gente tem uma coisa dessa fala de Valquíria que eu acho muito importante a gente ponderar, que é a respeito da experiência pessoal e de como a gente também transfere isso para todo o sistema, né?
eu já fui muito bem atendido e muito mal atendido, tanto em sistemas públicos quanto em sistemas privados de saúde, né? Não só aqui em Alagoas, mas ao longo da minha vida toda. Então, porque, por exemplo, eu vim ter plano de saúde esse ano. Então, o resto da minha vida toda, basicamente, foi tratando no SUS, né? Em alguns momentos com médicos particulares, mas conheci bons profissionais e maus profissionais em ambos os lugares, né? Em ambos os sistemas, os estados. E a gente precisa cuidar para quando a gente viver uma situação dessa, a gente não se referir, por exemplo, o SUS é ruim. Porque, na verdade, a gente teve contato com aquele profissional especificamente, né? E não com toda a estrutura do SUS. Pode falar, acho que Luiz, depois Juliette. Professor, dentro desses objetivos gerais aí, eu acredito que nenhum deles ele consegue alcançar um índice satisfatório na sua totalidade, né? Porque todos esses objetivos eles deixam a desejar, né? Não só desde 2006, mas há muito tempo. Né? Parece que às vezes em determinados momentos a gente, por exemplo, na questão da saúde, dos postos de saúde, como eles funcionam, às vezes a gente tem a impressão de que está indo na contramão, né? Porque como acho que o José falou, né, das políticas, né, contra as drogas, a gente não vê mais esse tipo de coisa com tanta ênfase acontecendo, né? Hoje eu estava lendo uma matéria no site TNH1 aqui do estado de Alagoas e falava que o estado de Alagoas é o segundo estado do Brasil onde as pessoas são mais infelizes, né? Devido a vários fatores, devido à questão de desemprego, né? A questão de renda per capita das pessoas, né? E dentre os estados do Brasil, né? Os primeiros colocados são os estados do Nordeste, né? Tendo a Bahia como primeiro, Alagoas segundo e Sergipe em terceiro lugar. Os estados que alcançam a melhor qualidade, onde as pessoas vivem melhor, são mais felizes, né? Na realidade, essa é a questão, são os estados do Sul e Sudeste, né? Onde esses objetivos gerais, com certeza, eles alcançam um melhor índice do que nessa região aqui do Nordeste, né? Então, isso aí tem que se levar em conta que no Brasil, ele tem vários parâmetros e eles se alternam, né, de região para região. Né? Esses objetivos eles alcançam um nível aqui bem abaixo e em um outro estado eles podem alcançar um nível próximo ao satisfatório. Juliette? Então, eu não posso falar, né, que o SUS funciona 100%, né? Não vou também dizer que ele funciona 100%, mas, assim, em muitos casos, e por experiência também, já fui bem tratada também, tanto na UPA quanto na emergência 24 horas em Igreja Nova, e já utilizei várias, como é que posso dizer? Várias áreas do SUS, como especialidades, entendeu? Médicos, consultas, exames, e sempre fui bem realizado, e aqui no meu município funciona. E a questão do posto, ele é sim para dar continuidade a esse tratamento, entendeu? Para você pedir um exame, entendeu? Para você investigar o que causou aquele mal súbito que você teve naquela hora, que precisou da UPA, entendeu? Lá eles vão lhe estabilizar, né? E te mandar de volta para o seu posto de saúde, para você, assim, passar pelo médico, passar por uma avaliação, pedir exames, entendeu? Dar continuidade a sua saúde, ao tratamento. E procurar saber o que pode ter causado aquilo. E lembrando assim, gente, mais uma vez nós estamos discutindo tudo isso só com base na questão da saúde, que é a saúde hardcore, né, que é a saúde central, que é onde tem remédio, onde tem médico. Mas, por exemplo, a gente vê aqui, ó, um condicionante determinante da saúde, habitação. Já pensaram que hoje, se você não paga um aluguel, se você não tem dinheiro para comprar uma casa, você não tem onde morar? Ou você tem dinheiro para comprar uma casa, ou você tem dinheiro para pagar um aluguel. E se você não tivesse dinheiro, você fica na rua. É saudável isso? Não. Já pararam para pensar, por exemplo, quantas casas nós temos desocupadas no país inteiro, nas cidades, que poderiam ser utilizadas para abrigar pessoas e que ficam paradas? Então a gente precisamos expandir essa ideia justamente porque a Política Nacional de Promoção da Saúde está baseada no conceito ampliado de saúde. Então ela vai agir em amplos espectros, né, dessa nossa compreensão do que é
saúde e de como nós vamos conseguir efetivamente regularizar e organizar a saúde do povo, pensando na saúde como esse complexo de situações que envolvem não somente a ausência de doença, mas a capacidade de ter dignidade social e de desempenhar suas funções, né? Pode falar, David. Eu acho que assim, essa promoção, né, esse objetivo que não tá sendo cumprido pelo Estado em geral, né, município, a União, é porque assim, nesse caso, a promoção não é só referente a você ter um medicamento, a você ter um médico disponível, e sim é o que o senhor mesmo falou quando você estava falando que ia para a feira, não ter um local com árvores, ter uma área só para ciclismo, como é que eu posso dizer? A palavra é sensibilizar o município, as pessoas que vivem naquela cidade, que pode ser mais saudável você usar bicicleta. O Estado deveria fazer o quê? Buscar meios, métodos ou ideias que façam com que as pessoas da região, do município, venham buscar a vida um pouco mais saudável. Eu falo do ciclismo, mas incentivar atividades físicas, incentivar prática de esportes em geral, fazer algum tipo de festival referente a essas coisas. Isso, para mim, isso tudo é promover também a saúde. É uma promoção do Estado para a sociedade. Mesmo que seja um pouco durante o ano, mas isso todo ano vai que vira um costume. Uhum. E é muito importante pensar nesse âmbito que as meninas estão colocando, né? Além disso, da fiscalização, mas eu quero fazer uma provocação para vocês, gente, porque a gente tem muito essa visão a respeito do funcionalismo público, né? Do funcionário que não trabalha, que não faz nada, mas eu quero perguntar assim, ó, eu sei que vários de vocês já trabalharam no comércio, né, já tiveram seus trabalhos. Quem nunca teve um colega de trabalho folgado, por favor, levante a mão. Quem já trabalhou, né? Gente folgada tem tudo quanto, professor, misericórdia. Professor, realmente, viu? Não é? Então, assim, ó, o mau funcionário, ele vai estar em qualquer lugar. Porque as más pessoas vão estar em qualquer lugar, né? A pessoa que não trabalha bem, a pessoa que terceiriza o serviço, a pessoa que não faz o dela e acumula para outra. E nós fomos acostumados durante muito tempo a construir esse ódio pelo funcionalismo público também. Que há funcionário público que recebe sem trabalhar, funcionário público que só cumpre horário, mas quantas pessoas no serviço privado estão assim também, né? Então é importante a gente também não demonizar o servidor público, né, no geral. Justamente porque enquanto tem esses que não trabalham, tem vários que trabalham bastante, né? A Janequele estava falando aí. Quando você tem um exemplo de uma pessoa que trabalha, ela trabalha muito e ela vai ser vista com muitos bons olhos por todo mundo que está ao redor dela. Então, só para a gente também não espalhar esse discurso do tipo assim, o SUS não funciona porque o SUS é público, que se as pessoas tivessem medo de ser despedidas, elas trabalhariam melhor. Porque a gente sabe que não é assim, né? Não necessariamente. Pode falar, José. Posso relatar aqui um caso bem pessoal sobre isso, de funcionamento? Claro. Eu estava voltando da universidade com um colega e ele estava bastante cansado, né? Também a gente tinha passado a tarde toda procurando umas coisas para resolver sobre os problemas da aula. E aí, meio sonolento, a gente decidiu voltar para casa de moto. E na pista a gente uma ambulância acabou trombando com a moto, encostando demais, e a gente caiu da moto. A ambulância não deu assistência e foi embora. E aí eu fiquei com o braço, perdi a pele quase toda do braço, foi uma desgraceira. E aí ligaram e a gente foi para um desses postos. A gente foi super bem atendido. O médico que estava lá em plantão ajeitou, colocou todos os medicamentos, ele ficou do nosso lado. E nisso, a salinha que a gente estava foi arrombada por um cara que deu um chute, querendo atendimento, só que estava muito cheio, e era um médico para dar de conta de tudo. Tipo, parece que só tinha um ou dois enfermeiros e não estava dando conta. Então, ele tentou agredir o médico enquanto ele estava cuidando dos pacientes. Então, exige muito, é o que eu estava comentando com o pessoal,
que os bons são muito sobrecarregados. E a imagem daquele cara que estava estressado, provavelmente ele estava precisando muito ao ponto de tentar agredir um profissional, enquanto ele estava zelando de mim, de outro, e de outros que estavam lá. Então, acontece muito isso. Como também, eu vi, como um bom profissional estava sofrendo, sofreu agressão, né? Eu também perdi a minha mãe por negligência. Ela sofreu um infarto, ele estava sofrendo um infarto, tudo indicando que ela estava sofrendo infarto. Eles pegaram isso em outro local, colocaram ela numa salinha, sem medicação nenhuma, só isolaram ela, até ela falecer. Então, são experiências onde que a gente vê que no mesmo sistema, né, que é SUS, onde tem bons e maus profissionais. Então, como o senhor falou, né? E são experiências de cada um. É uma situação bem delicada, gente, porque, por exemplo, eu me relaciono muito nesse sentido, porque eu entendo que eu perdi meu pai por negligência médica, num hospital público, né? Que era uma situação que não era a melhor do mundo, mas também não era a pior. Meu pai podia ter sobrevivido, mas não sobreviveu. E é óbvio que a gente passa por um baque, é péssimo, né? Já faz um tempo, né, gente? Foi lá em 2012. É péssimo, mas eu não tenho ainda condição de pensar que, tipo, nossa, o SUS é horrível. Porque naquele momento ele foi ruim, mas e todos os momentos que ele me serviu ao longo da minha vida, né? Pensando em vacinação, pensando em vigilância sanitária, pensando em controle de epidemias, em epidemiologia, em estratégia de promoção da saúde, quantas vezes funcionou. Então a gente precisa modular o nosso discurso para que a gente entenda como é que funciona. Porque hoje a gente sabe, a gente sucateia para vender, né? E vender a preço de banana um sistema que lucra. Por que a gente estaria interessado em privatizar o SUS se fosse péssimo, né? Horrível? Nós temos um dos melhores sistemas de distribuição de vacinas do mundo, que não foi utilizado nesses últimos 2 anos, porque N motivos, né? Então a gente precisa se ligar na forma como a gente constrói esse discurso, tá? Estão aí na fila Juliette, depois Thaís. Apertei sem querer, professor. Beleza, então só Thaís. Professor, eu acho que o SUS, a experiência que eu tive, eu fui ter minha bebê lá em Teotônio, e eu vejo que o SUS, ele não é ruim, ele é maravilhoso. A questão é a gestão mesmo. Porque o atendimento que eu tive lá, eu me sentia como se eu estivesse pagando mesmo, em particular, porque é muito diferente, né, de muitos outros lugares. E é público do mesmo jeito, da mesma forma. Então, eu acho que vai muito da gestão. Eu acho que se todo mundo se empenhasse para fazer da melhor forma, eu acho que o SUS seria excelente por todo o país. Luiz, depois Lidiane. Professor, eu acho que o SUS ele é sobrecarregado por outros mecanismos que acabam não funcionando, como setor social, saneamento básico não funciona, a questão da educação não funciona, então ele sobrecarrega, tudo isso sobrecarrega o SUS, né? A partir do momento que não tem o saneamento básico, isso aí vai gerar alguns tipos de doenças, né? Isso aí vai fazer com que sobrecarregue o posto de saúde, né? Ou seja, a partir do momento que outros setores que deveriam funcionar, deveria haver uma coordenação, não funciona, né? Então aquele que está no final, que seria o SUS, que recebe toda essa sobrecarga, ele acaba sendo não dando conta, né, na realidade, né? Ele fica sobrecarregado. E aí eu só quero articular aqui, antes de passar a palavra para a Lidiane, que David e José concordaram aqui na ideia de que o problema é a demanda do SUS, né? E justamente eu acho que não essa demanda porque as pessoas demandam, mas porque a gente tem um sistema ineficiente na hora de conduzir as necessidades, né? Que deixam chegar ao ponto da pessoa precisar do SUS efetivamente. Sinal que nós não estamos promovendo saúde. Pode falar, Lidiane. Boa noite. Isso, às vezes a pessoa faz uma crítica e não reconhece, né, todo o valor que o SUS tem. Eu sou muito defensora também, eu tenho usado bastante o SUS, que eu estava grávida, né, agora eu tenho minha bebezinha, a gente vai sempre, né, ao médico e eu só tenho que agradecer. Às vezes também, professor, é até a falta mesmo de conhecimento sobre os nossos direitos, porque quando a gente vai no posto, a gente tem acesso a todo mundo, assim, seja pessoas... Como eu falei, a gente tem essa ideia de que o SUS é só para o pobre.
Aí o pobre tem medo de lutar por uma coisa que é maravilhosa para todo mundo. Às vezes eu ia para consultas pelo SUS, que tinha mais gente de elite mesmo, com muito dinheiro, do que uma pessoa que mora aqui no meu bairro, que ficava procurando pagar médico. Ah, vou fazer ultrassom, paga. Ô, mulher, mas tente primeiro o SUS, tem morfológica sim pelo SUS. E não vou pagar porque o SUS e isso, e as pessoas que tinham condições no SUS. E o atendimento é perfeito. É realmente essa questão de mau funcionário tem em todo lugar. E às vezes, quando é público, o professor, foi uma série que eu estava assistindo, que a professora falou bem assim, que o aluno disse bem assim, se você nos tratar mal, ó, já mudando de assunto, sou maravilhosa, mas mais ou menos, mas dentro do serviço público. Se você nos tratar mal, a gente vai fazer um baixo-assinado e vai retirar você. Aí a professora debochou e riu e disse bem assim, como? Para me tirar, eu funcionária público só se eu vim bêbada todos os dias. Aí, tipo, uma fala que a gente traz para a realidade. Quando eu estudava mesmo, e etc., que a gente vê vários maus profissionais por aí que não saem de jeito nenhum. Mesmo com baixa assinada, até a questão, mas aí é no geral, até o impeachment mesmo do presidente ou de qualquer aspecto. Só que as pessoas sempre associam, não vou lutar, porque não vai dar em nada. Aí essa fraqueza também da gente que acaba não nos dando um serviço bom também. Porque quando, por exemplo, minha bebê estava sem consulta já ia fazer 2 meses, e eu tentando entender por conta dessa pandemia, né? Só que eu fui entrar em contato, eu disse, não, vou atrás, não vou pagar, tendo o SUS. Quando eu cheguei no posto, não vou citar nomes, né, porque tem profissionais maravilhosos. Cheguei no posto, aí a médica, não, eu estou atendendo sim. Eu disse, oxi, como um fala uma coisa, outro fala a outra. Aí, não pode ficar sem acompanhamento. Eu disse, verdade, por isso que eu vim aqui ver, que eu não ia pagar por uma coisa que eu sei que aqui tem. Aí, tipo, parece que não quer trabalhar. Quando a pessoa vai de manhã, não tem ninguém. Aí, tipo assim, eu não entendo às vezes, por que não só um que trabalha bem, não dedura o outro, sabe? Tem outras coisas por trás também, que a gente sabe que existe. Tipo, mesmo que eu dedure ele, que uma vez eu converso muito, aí eu faço amizade rápida. Aí eu falando com a enfermeira, ela tinha acabado de chegar no posto, ela trabalhando maravilhosamente, estava super sobrecarregada, como os meninos que trabalham na saúde, eles sabem como é, né? Chega para trabalhar, aí acaba sobrecarregando demais, coisas que nem é papel dela, ela fazendo lá, e um monte de gente batendo na porta, porque quando o povo sabe que uma pessoa que tem acesso àquela pessoa aí fica atrapalhando, e ela mal conseguia terminar uma consulta, o povo batendo, porque sabia que ela ia atender, e outros não tinham esse acesso. Não tinha esse acesso com outras enfermeiras. E eu, mulher, por que vocês não fazem uma reunião? Porque é tanta da reunião no meu posto, meu Deus do céu. Aí, por que vocês não falam sobre isso? Ela, não, Lidiana, é muito complicado. Aí eu disse, Aí, tipo, resumindo, né, que eu falo demais. Falta também da gente ter noção dos nossos direitos e cobrar. Ah, mas você vai sair por chato. Eu disse, não, eu não vou sair por chato, porque tudo com a educação se resolve. Agora, se eu ficar calada, só vai piorar. E se eu chegar lá gritando, também só vai piorar, porque não vai adiantar nada. Aí muitas das meninas mesmo que conversaram comigo, não, você vai atrás, procura saber, procura se informar, porque tem coisas que no SUS tem, mas as pessoas insistem em pagar, porque acham que não vale a pena, mas vale. Eu mesmo, como o senhor disse, tem situações ruins, como em qualquer lugar, mas também a maioria são muito, muito boas e que melhorem cada vez mais, né? Porque a gente vai tendo noção dos nossos direitos e vai lutando sempre para manter eles. Obrigada, desculpa, e eu não vou mais participar, não, porque eu Não, participem sempre. Pode falar, Luiz. Eu acredito que assim, houve alguns avanços, né, em relação à fragmentação do atendimento, né, com a criação das UPAs, né. Eu acredito que facilitou muito, foi um avanço muito importante, porque as UPAs elas não fazem discernimento em quem atende e quem não atende. Por mais que o caso seja um caso simples, de simples resolução, mas eles atendem o paciente, né, mesmo que posteriormente eles tenham que enviar para um outro local. Eu lembro aqui que há um tempo atrás, quando eu residia na cidade de Maceió, eu estava com uma dor de garganta e não existia UPA naquela época, né? E eu tive que ir para o pronto-socorro, parecia uma zona de guerra, né? Todo o cara lá sem perna, um corredor lotado, né? E isso aí aconteceu naquela época e é o retrato de hoje ainda, né? Em muitos lugares do Brasil, né? Isso aí é a realidade do país, é a realidade de como as coisas não funcionam. O cara lá estava lá porque havia acontecido um acidente de trânsito, né? Outra pessoa estava lá porque tinha contraído
uma doença, vamos falar, de Chagas, com problema de Chagas, que também é uma doença gerada em locais que eles não são assistidos, né, devido ao inseto, né, pessoas com dengue também, que também tem essa falta, quer dizer que é tudo, né, consequência do mau funcionamento desses objetivos, né, dessa tecla aí, que eu acredito que o SUS, eu particularmente, eu não tenho o que falar do SUS. Eu, em alguns momentos, sim, a gente precisa do atendimento particular para um filho, mas para mim, eu nunca fui no atendimento particular, porque o SUS sempre me foi suficiente. E às vezes, assim, a gente que é pai, a gente vai lá, corre, ui, teu filho está doente, aí corre, aí tem que ir buscar, é diferente, né? A gente já trata diferente, não, vai para o particular, que a gente quer agilidade, né? Mas para mim mesmo, eu sempre fui no SUS, né? Assim, porque eu não tenho o que falar, na UPA mesmo aqui em Penedo, de todas as vezes que eu fui lá, eu fui bem atendido, né? E tive todos os problemas resolvidos lá. E é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa organização do SUS, porque, por exemplo, quando a gente observa aí, o primeiro objetivo específico da política nacional é incorporar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção básica, que é justamente isso, que você possa ter essa atenção básica próximo da sua casa, que seja, desculpa, gente, efetivamente o médico da família, né, que conheça você, que conheça sua família, que conheça suas necessidades e que seja capaz de identificar as questões justamente antes que elas se tornem um problema grave. Acho que esse é um dos principais problemas, né, justamente porque a gente não consegue criar esse vínculo e desenvolver essa relação com atenção à saúde básica, muitas vezes por não saber onde procurar os serviços. E muito articulado nisso está justamente esse objetivo específico que eu acho super importante, ó. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem. Olha que objetivo simples que a gente tem na Política Nacional de Saúde, de promoção da saúde. É brincadeira? Não é, né? Porque a gente já reconhece na legislação do país que o estado de saúde da população só vai ser atingido se nós reduzirmos as desigualdades. Justamente porque, quando a gente fala de corresponsabilidade e de autonomia, a gente parte do princípio de que as pessoas estão no mesmo ponto de partida. Então, elas são corresponsáveis se elas têm as mesmas ferramentas de responsabilidade, né? Que é interessante a forma como o Luiz fala aí, né? Porque para mim eu vou no SUS e para os meus filhos é particular. Justamente porque nesse momento ele se sente mais responsável pela saúde dos filhos do que pela própria, né? Então eu preciso agilizar a saúde dos meus filhos. E aí essa a situação que eu consigo fazer isso mais rápido. Então, assim, só levando como um exemplo, né? Agora, é possível, gente, que a pessoa seja autônoma, que ela seja corresponsável quando nada na vida dela está funcionando pela saúde dela? Se ela não tem trabalho, ou se ela demora 5 horas para ir e voltar do trabalho, ou se ela precisa vender o seu trabalho a um preço muito baixo, porque é o preço que o mercado paga, é muito complicado. E aí a gente vê que na nossa política nacional de saúde pública, a gente já tem justamente essa compreensão de que é necessária uma ampla mudança estrutural no país, né? Uma mudança de ordem social, para que a gente possa ter saúde para todas e todos. Além disso, é justamente necessário que esse conceito ampliado de saúde, né, seja ampliado entre os trabalhadores da saúde. Não sei se vocês veem, isso é um clássico, tá, gente? Vamos falar sobre consultas médicas, tanto particulares quanto no SUS, tá? Lembra aí da última vez que você se consultou. Qual foi a última vez que o médico perguntou para você se você estava feliz, se você gostava do seu trabalho, se você tinha uma boa moradia, se você se relacionava bem com sua família? E qualquer médico, não vamos falar de psiquiatra, né, assim, que é mais provável que pergunte isso. Mas, eu fui lá num cardiologista, e ele perguntou, Taná, você é uma pessoa feliz? Ô, Caiane, você tem dormido bem? Não! A Caiane não está dormindo bem, e isso não acontece com frequência, né? Eu lembro, por exemplo, eu tive no médico no começo do ano passado, que eu passei uma semana de dor de cabeça.
e nada passava. A gente tomava remédio, não passava, eu dormia, não passava, eu acordava, não passava, eu tomava banho, eu punha gelo, nada passava, eu estava a ponto de ficar doido já. E eu resolvi acompanhar a minha pressão, né? E eu percebi em casa que eu estava com a pressão um pouquinho elevada. Falei, poxa, preciso aí ver o que está acontecendo. E aí eu fui a um cardiologista que me indicaram, né? Aí vamos lá, particular, tá? Cheguei no cardiologista às 7 horas da manhã. Eu fui atendido às 11h58. Então esse tempo todo eu fiquei lá esperando para ser atendido. Quando eu entrei na sala, ele olhou para mim e falou assim, você que veio fazer o ecocardiograma? Eu falei, não, é minha primeira consulta. Aí ele escreveu mais uma coisa e olhou para mim e falou assim, mas você veio fazer o ecocardiograma, né? Eu falei, não, é minha primeira consulta. Aí nesse meio tempo a secretária entrou na sala. Ele falou com a secretária, ele não veio fazer o ecocardiograma? Aí ela falou, não, é a primeira consulta. Então assim, 3 vezes para o médico conseguir entender que eu não estava ali para pagar um exame, que eu estava ali para me consultar. E ele era clínico geral também, daí eu falei assim, olha, eu moro em Penedo já há 3 anos e eu nunca me consultei aqui, então eu queria um médico de confiança que pudesse me acompanhar, né, o senhor também é clínico geral e tudo mais, e eu expliquei para ele tudo que estava acontecendo, falei, ó, aí passei para ele, né, tive dor de cabeça, assim, assado, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você precisa reduzir o sal da sua comida. Eu falei, olha, mas o senhor nem perguntou o que eu como, tipo assim, o senhor não sabe se eu sou vegetariano, se eu não sou, se eu como gordura, se eu não como, né? Então, é isso que falta muitas vezes nos profissionais de saúde. A gente está vendo aí, né, bons relatos, né, o David falou que perguntaram na última vez, Heloísa falou que a dermatologista perguntou, né, mas isso tem que ficar claro para todos os profissionais de saúde. Né? A gente precisa de um conceito amplo para entender por que a pessoa está apresentando os desbalanços que ela apresenta. Tem uma mãozinha levantada. Deixa eu ver aqui quem está na fila. Luiz, depois David. Professor, e assim, que apesar de alguns empecilhos, né, com o SUS nada é perfeito, né, por exemplo, eu aguardei um exame por 1 ano, depois que eu fui procurar para saber, eles haviam perdido meu exame, aí eu marquei de novo e aguardei mais 1 ano, e novamente eles haviam perdido, né, mas isso aí, ele não tira o mérito do sistema, né, eu acho que o sistema não deve ser avaliado por falhas, porque todo sistema é falho, né, eu acredito que no geral, o SUS ele vai bem. David? Sim, professor. Aí, por incrível que pareça, quando o senhor falou isso, realmente o médico ele perguntou e a gente fica até um pouco surpreso, né? Pô, ele tá interessado na minha vida pessoal, porque assim, alguns sintomas, né, são de algum tipo de problema que você tá tendo em casa, ou com a família, ou que teve no trabalho, e querendo ou não ajudar ele. Aí quando ele pergunta assim, a gente se sente um pouco mais à vontade. Eu mesmo me senti um pouco mais à vontade, e a gente, mesmo que a gente tenha um pouco mais de discernimento, mas a gente vê que ele mostra interesse em saber da sua vida de saúde, né, da sua vida na região onde ele trabalha, para tentar ajudar, não só com passando medicamento, mas para tentar ajudar na vida pessoal, não dando ideias, nem dando conselho, mas sim em ver como é que está a situação sua de saúde e o motivo que você teve. No meu caso foi uma pressão baixa que eu tive, e ele perguntou se eu estava com algum problema, né? Aí eu fui relatando, aí ele vai ouvindo e assim, a gente se sente mais à vontade e aí ele vai descobrindo um pouco mais. É como se fosse como é que eu posso dizer? Vai criando um vínculo entre o médico e a gente. E assim fica melhor, porque você se sente bem em falar seus problemas. Isso. E isso vai levar imediatamente a esse próximo objetivo aí, ó, que é contribuir para o aumento da resolubilidade do sistema, ou seja, o quanto o sistema atende adequadamente quem procura atendimento, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde. Porque quem que não sai satisfeito de uma consulta dessa? Né? Então, é necessário que a gente tenha a dispersão desse conceito para que a gente tenha atendimentos cada vez melhores. Além disso, olha que interessante, gente, a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela busca estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas no âmbito da promoção da saúde.
Então, não é simplesmente fazer campanha contra a dengue, não é simplesmente distribuir preservativo, não é simplesmente medir a pressão das pessoas, é criar ambientes, criar situações, criar ecossistemas, vamos dizer assim, sociais, nos quais as pessoas possam contribuir para a promoção da própria saúde. Além disso, valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde, levando em conta que o espaço produz saúde. Uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade organizada, com transporte público de qualidade, com mobilidade de qualidade, né, justamente que seja apta a desenvolver ações de promoção de saúde. Tá? Então a gente vai se desligando cada vez mais daquele conceito clássico aí da saúde somente como ausência de doença e pensando na promoção de saúde com uma amplificação muito grande. Por exemplo, quando a gente bate aí nessa questão, né, de favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. Sobre isso, vocês acham que a gente tem promovido saúde no Brasil, pensando em preservação do meio ambiente? De forma alguma. Eu achei que vocês iam falar que a gente está bem, que aqui não tem queimada desde 2019, tá tudo certo. Só se for no fantástico mundo dos terraplanistas. Vejam, gente, que nós estamos, por exemplo, vivendo uma situação hoje, a própria pandemia, que tem muito a ver com a preservação do meio ambiente. Tá? Existem muitas previsões, né, muitos estudos preditivos que dizem que, infelizmente, né, situações como a nossa vão passar a ser cada vez mais comuns, porque nós temos aumentado o nosso contato com a vida silvestre. Porque, por exemplo, a gente se esquece que bicho fica doente, né? A gente que tem cachorro, gato, sabe, vira e mexe, os bichinhos estão doentes, né? O nariz escorre, dá uma remelinha no olho. Todos os bichos ficam doentes. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu estava rindo aqui com o Álvaro esses dias atrás, que ele chegou contando que uma paciente dele lá, né, a tutora de uma paciente quase teve um troço, que ela levou o cachorro doente. Ele falou assim, porque isso aqui é o resultado de um coronavírus. A mulher desesperou. Meu cachorro está com coronavírus e agora o cachorro vai morrer, não sei o que. Ela falou, não, veja, existem coronavírus que infectam animais. Não é o nosso, não é esse da Covid-19, são outros, né? Coronavírus é uma família de vírus, tem um tanto de vírus diferente. E, por exemplo, nosso contato cada vez maior com animais silvestres, porque a gente está pressionando as fronteiras, né, dos ecossistemas naturais, vai levar com que a gente tenha mais contato com doença. Que é aquele clássico, vira e mexe, é uma reportagem, né? Onça é encontrada na área da cidade. E a gente podia inverter, né? Falar cidade é encontrada na área da onça. Porque quem chegou primeiro ali, efetivamente, pensando na estrutura das coisas. Pode falar, Luiz. Professor, e isso diminui o intervalo de tempo entre uma pandemia e outra, né? Eu estava lendo um artigo, né, que dizia que antes uma pandemia levava mais tempo para surgir, né? 100 anos, e isso veio diminuindo, né? Nós tivemos H1N1, né? Agora nós temos o coronavírus, que foi pesado, né? Uma pandemia pesada, está sendo, né? A próxima pandemia não se pode imaginar quando será, mas a tendência de que seja num período curto de tempo, né? E esse tempo vem diminuindo a cada ano, a cada época, né? Isso faz com que a ciência ela possa ser obrigada a estar melhor preparada. É isso? E em condições que vão se agravando, né? Porque hoje a gente enfrenta a pandemia junto com mudança climática. Não sei se vocês viram, teve uma notícia agora no Canadá, uma onda de calor já matou 149 pessoas. Então, assim, as coisas começam a se articular de um jeito negativo, né? E é muito prejudicial para nós. Então, é necessário que a gente foque aí nesse conceito de que proteger o meio ambiente, preservar a nossa saúde. E, além disso, a Política Nacional de Promoção da Saúde também busca, né, contribuir para a elaboração e implementação de políticas públicas integradas que visem a melhoria da qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos e rurais. Mais uma vez, reforçando que a saúde não pode ser enxergada de maneira isolada. A gente não pode pensar na saúde só como tem posto de saúde nesse bairro, sim ou não? Tem UPA próximo desse bairro, sim ou não? Tem atendimento médico, sim ou não? São muitas outras coisas que vão construir o conceito de saúde no aspecto da promoção.
E essas políticas públicas integradas devem ser baseadas numa integração que leve em conta cooperação, solidariedade e gestão democrática. Isso aqui tem muito a ver com o que nós estávamos falando aqui, que as meninas colocaram, mas às vezes o funcionário é indicado de alguém, só tira se esse alguém desindicar, né? Então, nós precisamos de gestões democráticas, nós precisamos dos conselhos municipais de saúde que funcionem efetivamente, que sejam capazes de apontar as dificuldades que nós enfrentamos no nosso sistema de saúde. E, né, aí sim, voltando para a saúde hard, né, saúde estrito senso, prevenir fatores determinantes ou condicionantes de doenças e agravos da saúde. Tudo aquilo que a gente já sabe, que faz mal, que a gente estava discutindo semana passada, né, o sal, a gordura, a ausência de exercício físico, os prejuízos da saúde mental, devem ser estimulados pelos sistemas de promoção da saúde, culminando aí numa cultura que seja uma cultura de paz, né? Modo de viver não violentos, que aceitem as outras pessoas, que permitam que as outras pessoas vivam. E quando a gente olha para esse tópico, é só a gente observar as estatísticas, por exemplo, quando a gente compara, né? A quantidade de mulheres assassinadas pelos companheiros e o contrário, né? Companheiros assassinados por suas companheiras, nem se compara a taxa. As mulheres são vítimas muito maiores do que a gente chama hoje de feminicídio, né? Que é simplesmente essa possibilidade de morte pelo fato de ser mulher. E isso também vai cascatear lá na população LGBTQIA+, que tem taxas muito maiores de possibilidade de serem assassinadas, por exemplo, pela existência. Então, a ideia da promoção da saúde também é cultivar uma cultura de paz, que entenda a existência do outro, que abraça a existência do outro, da outra, que seja capaz de formar uma sociedade efetivamente saudável, não somente física, mas também mentalmente. Pode falar, David. Então, professor, aí é o problema, viu? Nesses casos aí, para a gente tentar sensibilizar esse pessoal dessas culturas que já vêm de antigamente, desses pensamentos, essas ideias já pré-elaboradas, é complicado demais, porque quando a gente fala de outras coisas, por exemplo, de saúde, mas quando vem na parte de violência, né, na parte de você respeitar o gênero da outra pessoa, é mais complicado. A gente até tenta, né, sensibilizar, mas muita gente tem a cabeça muito dura, muito fechado, não tem aquela abertura, é mais complicado ainda. É por isso que ainda está acontecendo com grande frequência, né, essas mortes aí das mulheres, né, desses casais e do pessoal do LGBT. Na verdade, isso aqui eu acho que é uma coisa que passa extremamente pela nossa função como educadores, né? Porque a gente consegue trabalhar isso de maneira muito intensa na escola. Então, a gente precisa estar muito ligado a isso, que nós vamos ter papel central na promoção da saúde nesse sentido, mudando realmente a cultura. Vemos também aqui, que a nossa Política Nacional de Promoção da Saúde busca valorizar e ampliar a cooperação do setor de saúde com outras áreas, né? Mais uma vez aí, levantando a importância da intersetorialidade para diminuir as situações de desigualdade, justamente para que essas políticas se apoiem, né? Para que as políticas caminhem, no mesmo sentido. E como que eles vão tentar executar tudo isso nas famosas diretrizes? Primeiro, reconhecer que a promoção da saúde é fundamental para a equidade, para a melhoria de vida das pessoas, né? Então, se eu promovo saúde, eu estou promovendo equidade, justiça social, e a vida das pessoas vai efetivamente melhorar. Não tem como acontecer de forma diferente, né? Além disso, valorizar e ampliar a cooperação do setor de saúde com outras áreas, para haver a redução de desigualdade efetivamente. Então, esses vão ser os caminhos pelos quais a gente deveria buscar a inserção da promoção de saúde efetivamente no SUS, justamente fazendo com que essas ações fossem fortalecidas lá no SUS, né? Estratégia de promoção de saúde, que buscassem desafogar o SUS, como a gente está comentando durante esse tempo todo, tá?
A nossa Política Nacional de Saúde previa também, né, a criação dessa Rede Nacional de Experiências Exitosas, ou seja, é uma estratégia para que os municípios consigam aí compartilhar, né, entre si coisas que eles fizeram bem, que funcionou. Então, por exemplo, não sei se vocês têm acompanhado, mas Penedo é um dos municípios que tem tido uma das melhores taxas de vacinação do estado. Chegaram a ver isso? Sim. A gente está vacinando bastante, está vacinando super bem. E agora que nós recebemos a Pfizer, a gente passou a ter a xepa das vacinas. Ouviram falar disso também? E foi um Não. caos. Sabem como funciona, Sim. gente? Sabem por que não tinha xepa antes, porque tem agora? Não. É porque Não. o pessoal não tá indo se vacinar, é? Não, aí eu já não tenho nada a ver. Sobra vacinas, ao final, chegando mais algumas vacina. doses no final do dia, e para não ser descartadas, eles vão selecionando as pessoas que vão chegando, vão por ordem de chegada para tomar essas doses que Porque sobraram. depois de aberto, o frasco tem um prazo de validade, né? Isso, esse é o ponto principal. Por exemplo, a AstraZeneca ela pode ser armazenada até 48 horas depois de sua abertura. Lembrando que um frasquinho não tem uma dose só, viu, gente? Que essa que é a confusão. Porque o povo fala assim, porque daí tem gente que não está vacinando, está sobrando vacina, como que é isso? Não é, porque quando eu abrir um frasquinho, ali tem mais de uma dose de vacina. Então, por exemplo, em geral, um frasquinho vacina 5 pessoas. E aí vamos imaginar que está chegando ao final do dia. E aí chegou alguém lá e tem que vacinar, né? E aí você não vai falar para a pessoa, volta amanhã. Aí você abre o frasquinho novo. E aí sobraram 4 doses. Quando a gente estava baseando, né? Quando é a AstraZeneca, aí não precisa ter xepa, porque ela dura 48 horas. Então amanhã eu posso voltar lá pro container frio, né? Armazeno ela e ela dura até amanhã, eu posso aplicar ela amanhã. Mas a Pfizer, não. A Pfizer tem somente 24 horas de duração. Então, se eu abro o frasco da Pfizer hoje, é melhor que eu dê ela hoje. Porque se por algum motivo eu me esqueço, né, e amanhã eu não consigo, eu perco essa vacina. Então, por isso que a gente está fazendo isso agora. A Jane Kelly falou uma coisa muito importante, ó. Tem outras vacinas também que a gente tem uma certa quantidade de pessoas para vacinar, senão nem abre o frasco, porque perde as vacinas. Então, para a gente perceber que a xepa não significa que as pessoas não estão se vacinando, não significa que tem gente passando na frente dos outros, porque não pode fulano, mas já pode ciclano, né? Talvez tenha que melhorar a forma aí de organização da fila, pode ser. Mas só para a gente não ficar inseguro com a questão de estar havendo esse tipo de situação, né? E aí, por que eu falei nesse assunto? Porque, por exemplo, de repente, Penedo poderia cadastrar aí na Rede Nacional de Experiências Exitosas como que a gente conseguiu vacinar tanta gente, né? A gente fez buscativa, a gente centralizou as vacinações, fez isso e aquilo, justamente para que numa outra situação, os gestores de saúde possam ter onde buscar informações. Tipo assim, deixa eu ver um município mais ou menos do tamanho do meu, que teve uma boa experiência. E a gente aprende com os outros, né, gente? É muito mais fácil, querendo ou não, quando alguém já foi lá, fez um trem, quebrou a cara, que aí você olha e fala, bom, alguma coisa tem que fazer diferente daquilo ali. E quando alguém foi muito bem em alguma coisa, você fala, como é que você fez? Me ensina para eu conseguir fazer também. Então, a Rede Nacional de Promoção de Saúde busca essa integração entre municípios, tá? E tem uma questão bastante interessante aqui dentro, que é justamente a identificação e apoio de iniciativas referentes às escolas promotoras de saúde. Justamente porque as escolas são um ponto central do Programa Nacional de Promoção da Saúde, com o programa Escola Saudável, né? Onde a gente tem iniciativas de alimentação saudável, de práticas corporais, de ambiente livre de tabaco, de drogas, de aconselhamento sobre vida sexual. Então, as escolas se tornam um polo bastante importante nesse contexto, tá? Até aqui, povo, tudo bem? Eu tô falando tanto hoje, né? Tá tudo tranquilo. Tudo bem. Beleza. Se que me interrompa a qualquer momento aí. Pode falar, David. No caso das escolas, a horta, quando existe horta, leguminosas, que os próprios alunos plantam, cultivam para fazer sopa na escola, isso também se caracteriza a saúde, a promoção da saúde, é? É isso mesmo, professor?
Eu acho que caracterizaria, né, uma atividade de promoção da saúde na escola, mas não necessariamente dentro do programa. Aí tem que ver como é que a escola trabalhou isso, né? Como que ela se articulou. Mas eu entendo que... Pode falar. Eu falo assim porque na minha infância, né, eu estudei numa escola aqui em Penedo que tinha isso, que tinha plantação de leguminosas para eu acredito né, quando eu era jovem, que era para um incentivo de comida saudável. Não sei se era isso ou era só para economizar mesmo, ter comida para todo mundo. Eu vendo agora. Veja que se você saiu com a dúvida, talvez não tenha sido uma estratégia muito boa, né? Ela foi pouco discutida com os alunos. Com os alunos ela não foi discutido mesmo, não. A gente só fazia o principal, que era plantar, e elas diziam que era para alimentação, não chegavam a dizer que era para alimentação saudável. Eu que agora estou pensando assim, né? Mas aí veja que, então, talvez a tua escola não tenha sido exatamente utilizada isso como uma ferramenta de promoção da saúde, né? Que você só consegue enxergar isso agora que você parou para pensar, não lá na época que poderia ter mudado vários comportamentos ao longo da sua vida, né? Sim, com certeza, professor. Eu acredito que sim. Eu acho que foi uma falha. Mas eu entendo que uma escola com uma iniciativa dessa, bem orientada, com certeza pode ser uma prática de promoção da saúde, né? E o que a gente acaba concluindo isso tudo? A ideia da promoção da saúde é fortalecer a saúde, justamente evitando gasto com coisas que podem ser evitadas. Então, se a doença não acontece, você não gasta curando a doença, né? E, em geral, as práticas de promoção e prevenção são muito mais baratas que as práticas de paliativas, né? E concluímos também que existe a necessidade, né, de um aumento de autonomia do sujeito para cuidar e promover a própria saúde. Mas lembrando que a gente não pode colocar isso isoladamente, né, de um aumento na qualidade de vida da população em geral e a diminuição da desigualdade, justamente porque a gente não pode responsabilizar o marginalizado. Então, quando a gente observa uma pessoa que não tem condições geradas pelo Estado de estar numa boa condição de saúde, nem sempre é responsável pelos agravos da saúde dela, é ela. Então, se eu tenho esgoto a céu aberto passando na porta de minha casa, se eu não tenho condição de me alimentar bem, se eu não tenho uma boa educação, se eu não tenho uma boa moradia, talvez o problema não seja eu. E por mais que eu faça tudo saudável, eu não serei a pessoa mais saudável do mundo. Porque é necessária uma articulação entre as esferas pública e privada, no sentido indivíduo, né, para que haja a promoção da saúde. Beleza, povo? Professor, numa situação dessa aí, né, que se apresenta na foto, né, aí a gente consegue extrair daí vários setores, né, que não estão presentes, né, no caso do saneamento básico, né, o setor social, né, provavelmente também a questão da educação, né, aquela questão de quanto a saúde mental dessa criança pode estar sendo abalada, né, dependendo das condições que ela possa ter, né, se ter energia na casa dela também, né, tudo isso aí impacta fortemente, né, no presente e no futuro, né, desse cidadão. Com certeza. E lembrar que nós somos peças centrais na construção dessa emancipação dessas pessoas ao longo da nossa jornada enquanto professores de ciências e biologia, né? Para construir essa avaliação crítica e essa capacidade de pensamento sobre a própria situação de saúde e da sua própria comunidade. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, atenção. Semana que vem estávamos planejados para ter o painel de discussão, né? Mas nós vamos adiar uma semana, que ainda tem um conteúdo teórico antes do painel, tá? Então, semana que vem a gente se encontra, mesma bate-hora, mesmo bate-local, para falar de epidemiologia, uns conceitos básicos dessa disciplina que hoje a gente vê que é super importante, dada aí a situação que a gente se encontra, tá? E aí a gente se vê aqui na segunda-feira, às 19h. Beleza? Beleza. Vou parar aqui a gravação.